Graça e paz, amados irmãos da Igreja Batista Boas Novas e seguidores das redes sociais. Nosso primeiro culto de 2021, dia 3 de janeiro, estamos reunidos para glorificar, exaltar, magnificar o nome do nosso Deus. Nós vamos ler Filipenses capítulo 3, versículo 10 até 14. Nesse texto, Paulo está falando sobre a sua experiência de vida. Ele tinha sido um perseguidor da igreja, extremamente religioso, da religião judaica, mas ele abandonou todos aqueles princípios e aquele status que ele tinha para seguir a Cristo e viver para Cristo e para a pregação do Evangelho. Nós também estamos na nossa experiência de vida, cada um no seu momento, mas nós podemos fazer como Paulo, baseado aqui nesse texto. Então vamos ler Filipenses capítulo 3, versículo 10 até 14. Diz assim a palavra do Senhor. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo, então, ele diz aqui, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nós que iniciamos esse ano, nós também devemos deixar as coisas que para trás ficaram de 2020. Um ano onde tivemos várias mudanças pessoais, mudanças sociais. Porém, nós temos que deixar essas coisas para trás e seguir para o alvo do prêmio do chamado de Deus para nós. Deus tem um chamado para cada um de nós e Deus tem um plano para cada um de nós. E o plano de Deus é perfeito, é bom e é agradável. O que devemos fazer é abandonar aquilo que nos atrapalha, abandonar aquilo que nos traz dificuldades, deixar tudo isso para trás e seguir para o alvo da vocação de Deus para cada um de nós. Temos um ano todo pela frente, que nós possamos priorizar o projeto de Deus para as nossas vidas. Vamos orar nesse instante, dedicando esse culto, esse mês e esse ano nas mãos do nosso Deus. Ó Pai, muito obrigado por estarmos reunidos novamente como igreja, como povo do Senhor. Queremos, ó Pai, dedicar esse tempo na Tua presença, que seja um culto alegre, edificante, que seja um culto de adoração na Tua presença. Eu quero pedir a Tua bênção para cada um e por cada família que está reunida para cultuar ao Senhor. Fala conosco. Desafia-nos, ó Pai, através da Tua palavra. Edifica-nos através dos cânticos e alegra os nossos corações. Nós entregamos tudo que vamos fazer aqui nesse culto nas Tuas mãos. Pedimos a Tua bênção, a Tua graça,
o teu poder, a tua manifestação. E eu peço também que o Senhor venha abençoar a cada um de nós, através da graça e da bênção do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual nós oramos agradecidos. Amém. Vamos aproveitar e cantar cânticos de adoração ao nosso Deus. Vamos cantar com alegria, com satisfação. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e com ações de graças. Enquanto você canta ao nosso Deus, agradeça também todas as bênçãos recebidas em 2020 e, pela fé, agradeça também tudo aquilo que Deus vai fazer em sua vida. Vamos cantar, vamos adorar ao Senhor. Desejo vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor.
a sua salvação. Anunciar entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos agora, no nosso momento missionário, assistir um vídeo muito interessante que nos fala sobre a missão de Deus e a nossa missão. Que possamos estar com a nossa mente aberta, os nossos corações também abertos para esse desafio da obra missionária. É um vídeo que vai nos estar trazendo bases da visão missionária. E após esse vídeo, vamos cantar um outro cântico de adoração ao Senhor e preparar os nossos corações para a mensagem que vamos ouvir com o pastor Diego. Que Deus nos abençoe e que Deus nos edifique e nos desafie através desse vídeo e desse cântico. Missão de quem? Esse foi o título do artigo que eu escrevi para a revista da Campanha de Missões Nacionais 2020, Porque Ele Me Amou. Essa pergunta intrigante, ela compôs vários pensamentos do grande teólogo inglês John Stott. John Stott percebeu, em seus dias, duas visões diferentes sobre a missão. Uma vertente sobre a missão de Deus, que enfatizava que a missão começava em Deus e que nós devemos nos engajar a essa missão.
Outra corrente identificava a missão como sinônima de evangelização. Stott percebeu que as duas vertentes diziam algo verdadeiro, mas também tinham suas próprias deficiências. Por exemplo, a visão de que missão é igual a evangelização muitas vezes enxergava o mundo como um prédio em chamas, onde nós deveríamos ir em incursões muito rápidas para resgatar algumas pessoas, mas com pouco envolvimento no mundo. A outra vertente da Missio Dei ficava mais preocupada com aquilo que Deus está fazendo no mundo, para que a igreja identificasse esse local, essa forma de Deus agir, para se unir a Deus. Mas Deus teria o seu primeiro relacionamento com o mundo e não com a igreja. E John Stott percebeu que muitas vezes a ênfase na ação social acabava sendo desproporcional com relação à evangelização e muitas vezes também confundia-se a ação de Deus, a graça comum de Deus em ação no mundo com revolução política ou com a própria missão da igreja. Então John Stott formulou o seguinte pensamento que resume bem essa discussão: missão de Deus, missão da igreja. John Stott disse o seguinte: a missão sempre começa em Deus. Deus é o Deus missionário. Ele é que chama, ele é que convoca para a missão. Ele enviou seu filho ao mundo. Por isso Deus é o início de toda a missão. Ao longo da história da missão de Deus, ele chamou algumas pessoas em especial. Ele chamou Moisés, ele chamou José, ele chamou os profetas, ele comissionou homens e mulheres para o desenvolvimento de sua missão. E por último, ele comissionou o seu próprio filho. E agora é esse filho que comissiona a igreja. Então a missão de Deus, ela começa numa esfera mais ampla e vai se afunilando até chegar à missão do filho e o seu comissionamento a nós na grande comissão. Para John Stott, pensar sobre a missão de Deus é importante, mas no final das contas precisamos saber o que a igreja deve fazer. Embora haja uma grande contribuição em sabermos que a missão começa em Deus, no final das contas, o que nós precisamos fazer como igreja é cumprir a grande comissão e fazer discípulos. Então essa é a ênfase do artigo que eu escrevi. Eu espero que edifique a sua vida, e para conhecer mais sobre reflexões missiológicas, acompanhe o podcast Pensando a Missão. Deus o abençoe. Glória, majestade, força, honra.
Olá, amados irmãos, a graça e a paz, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Nós chegamos em 2021 e neste ano eu quero desejar um excelente ano para vocês, que vocês possam ter um ano de bênçãos de Deus, de grandes projetos, de grandes conquistas, um ano que você possa ser um vaso nas mãos do Senhor, que você possa receber de Deus as promessas de Deus e que em nome de Jesus neste ano nós possamos ser usados, que nós possamos abençoar pessoas, que nós possamos ter a paz que precisamos e que em nome de Jesus tenhamos essas situações que têm nos afligido desde 2020 resolvidas em nome de Jesus. Eu quero agradecer a presença de todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, que estão nos assistindo pelo YouTube e que esta mensagem possa falar ao seu coração, que Deus possa te usar, que Deus possa ministrar ao seu coração e que esta mensagem possa ecoar na sua mente e no seu coração por todo este ano que se inicia. Chegamos ao primeiro culto deste ano e eu gostaria de meditar sobre esta mensagem que é um grande projeto nas mãos de um pequeno homem. É um texto que nós vamos meditar, que vai de Neemias capítulo 1 versos ao capítulo 6, e que fala justamente das reconstruções, na reconstrução dos muros de Jerusalém. Sabemos que Neemias foi um simples homem usado nas mãos do Senhor, e eu tenho certeza que este ano de 2021 você pode ser usado grandemente nas mãos do Senhor, e que esta mensagem possa te incentivar, possa te empurrar, né, a um 2021 repleto de bênçãos. Este é o meu desejo. Então eu gostaria de mais nada, antes de nós entrarmos em umas partes específicas destes capítulos, dar uma breve panorama, né, que é uma passagem bem conhecida por todos. Nós lembramos que o reino, né, foi dividido, o reino de Israel em reino do norte e reino do sul, após a morte do rei Salomão em 930 a.C. E quando Salomão morre, o seu filho Roboão assume o trono de Israel, e a nação que anteriormente era unificada por 12 tribos passa a ser dividida em o povo do norte e o povo do sul. Os assírios, eles conquistaram o reino do norte de Israel, o pessoal que estava na parte superior, em 722 a.C. O reino do sul foi conquistado pelos babilônios em 586 a.C. e que posteriormente foram reconquistados pelos medo-persas em 539 a.C. Então estas conquistas, né, dos dois povos, eles serviram para o Senhor como uma forma de disciplinar o povo que andava em desobediência. Então, tanto os assírios no reino do norte como os babilônios, né, depois os medo-persas no reino do sul, eles deportavam os cativos para outras partes do império com o intuito de separá-los, segregá-los, desaculturá-los, tirar a sua cultura de dentro de seus corações, seus costumes, né? Que é a forma mais fácil aí de você separar um povo. Porém, em 538 a.C., o rei medo-persa, chamado Ciro, ele novamente repatria esse povo que estava espalhado por todas as partes do reino e ordena o início da reconstrução do templo, que foi concluído em 516 a.C. Em 445 a.C., o rei Artaxerxes I, ele publica um decreto para que Neemias desse início à reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas é interessante pensar que este livro ele não se trata somente de uma reconstrução física de muros. Ele fala principalmente da reconstrução espiritual do povo de Jerusalém.
Então, certo momento, Neemias, que era um simples copeiro do rei, um homem simples, ele se encontra com alguns judeus e faz uma pergunta. Olha, como estão os nossos irmãos, os nossos compatriotas que conseguiram escapar do exílio, que ficaram na cidade? E a resposta que ele recebe desses compatriotas é que esse pessoal que permaneceu por lá estava em grande miséria e devastação, né? Estavam sendo desprezados por todos, estavam morando debaixo de ruínas, ao lado de um templo completamente destruído. Porém, o que mais mexeu com o coração de Neemias não foi só o relato dos seus compatriotas, né, da situação. Porém, o que mais mexeu com ele, o que mais trouxe angústia ao seu coração, o que mais levou ele a um estado de tristeza, foi ver que tudo aquilo que Deus tinha feito, aquele povo, não é, que foi um grande povo nas mãos de Deus, aquele templo onde Deus era adorado, aquela cidade que muitas vezes foi palco de grandes festas ao Senhor, de conquistas, de um grande reinado de Davi, de um reinado político e bem-sucedido de Salomão, estava em ruínas. Deus tinha uma promessa para Davi que sempre alguém de sua descendência herdaria o trono. Então, o mais triste é ver que um povo de uma história maravilhosa, uma história que um povo que atravessou o Mar Vermelho, né, um povo que foi muitas vezes luz para as nações, estava completamente devastado. E então Neemias, ele busca orientação de Deus, ele se compadece, ele tem aquela empatia profunda, se compadece e então busca orientação de Deus. Ele se separa em jejum e oração e busca de Deus, se dispõe para saber qual é o plano que Deus tem. Se ele poderia fazer parte deste plano, se ele poderia fazer alguma coisa. Da mesma forma que Isaías no capítulo 6, verso 8, Deus diz para Isaías: olha, e agora? Quem eu vou enviar? Quem pode ir por nós? E prontamente Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. É assim que Neemias faz. Senhor, eu não suporto ver o meu povo desse jeito, eu não suporto viver desta forma, mesmo eu estou aqui no palácio, meus irmãos estão lá, eu não quero continuar assim, eu quero que isto mude. Então ele busca a Deus, busca a orientação de Deus para que isso possa mudar. Então, meu irmão e minha irmã, este pequeno homem diante de Deus se torna um grande homem diante dos homens, um grande homem com um grande projeto, não é? Um projeto de Deus em suas mãos, dentro de suas condições, e ele pede apenas ao rei, o único pedido dele a Deus é que ele ache graça diante do rei, que o rei possa se compadecer dele. Então, dá-se início ao grande projeto de Deus, e é este o nosso desafio para 2021, que você possa ser um grande homem nas mãos do Senhor, com um grande projeto em suas mãos, e que o Deus dos céus, em 2021, possa te abençoar e te usar. Então, vamos ler o trecho do capítulo 1, verso 1 ao 4, que diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. E disseram: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, meu irmão, minha irmã,
o primeiro ponto desta mensagem é: Neemias vê uma necessidade e se compadece. É engraçado pensar que todos estavam vendo a necessidade diariamente daquele povo, tanto os que estavam fora da cidade, como os que moravam ali, porém ninguém fazia nada. As circunstâncias, meus irmãos, não fizeram com que essas pessoas tomassem nenhum tipo de atitude para mudar. É interessante que precisou alguém de fora vir, não é? Neemias, tudo bem que era do mesmo povo, mas está de fora. E ouviu então as misérias que o povo estavam ali vivendo, e então Neemias se compadece. É interessante que 2 Coríntios capítulo 5, verso 7 diz: vivemos por fé e não por vista. Nós, como cristãos, irmãos, precisamos nos projetar. Nós precisamos pensar em ter um 2021 completamente diferente de 2020. Sabemos que 2020 foi um ano difícil, foi um ano triste, de muitas percas, de perca de emprego, perca de pessoas queridas, né? 2019 não foi um ano também muito bom. 2020, pior ainda, muitos querem esquecer 2020. Porém, eu quero te incentivar, meu irmão, minha irmã, a 2021 você viver um ano diferente. Primeiro você precisa olhar para trás e entender: olha, será que eu quero ter a mesma vida que eu tive em 2021? Em 2020? Talvez a sua vida espiritual em 2020 esteve com os muros completamente derrubados, os portões queimados. Você teve um 2020 muito difícil, de muito pranto, de dúvidas, de medo. Um ano de 2020 talvez sem esperança para 2021. Mas eu quero te convidar a ser um homem, um grande homem, uma grande mulher de Deus com um grande projeto para 2021. Que você possa, assim como Neemias, olhar para toda essa circunstância e ser um instrumento de transformação na vida dos seus irmãos, na vida das pessoas que você ama, mas também na sua própria vida. Que este ano você possa dobrar os teus joelhos e perguntar para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer de mim neste ano? O que eu preciso mudar? O que eu posso fazer de diferente? Olha, talvez eu precise mudar as minhas práticas em 2021 com relação à minha vida espiritual, práticas, né, que não me ajudavam, não colaboravam com o meu crescimento. Será que eu tenho que me envolver mais na obra do Senhor? Será que eu tenho que me dedicar mais aos estudos? Será que eu tenho que me dedicar mais à minha família? Ajudar mais a minha família? Será que eu preciso pregar o Evangelho para os meus entes queridos, os meus parentes? Será que eu tenho que me dedicar mais nas práticas espirituais saudáveis, no culto no lar, realizando o culto no lar, em oração, em jejum? Senhor, o que eu preciso fazer para que eu não venha viver um 2021 semelhante ao 2020? E é interessante que aqueles que estavam vivendo ali também não faziam nada. E esse é o nosso desafio: sair da nossa zona de conforto para 2021. Sair daquilo que nos torna confortável e desejar algo novo. Então busque ao Senhor, peça ao Senhor orientação, para que você possa viver um 2021 diferente, com um grande projeto no seu coração. Porque, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus diz que nós vivemos por fé e não por vista, se a nossa vida não for por fé, nossos atos não for por fé, então nada faz sentido. E eu te pergunto: qual é o seu medo? Qual é a sua dúvida? Deus ainda é o Deus de impossíveis. Deus ainda é o Deus de milagres.
Não tenham medo de viver um 2020, um 2021 à sombra de 2020. Passe uma régua no que ficou. Olhe 2021 na perspectiva de Deus. E o povo já estava acostumado e habituado com a situação que eles estavam vivendo. Aqueles que foram divididos entre o reino viviam suas vidas normais. Eles ainda tinham sua liberdade para adorar a Deus, né, para praticar os seus costumes. Quando eles foram liberados pelos medo-persas, alguns preferiram ficar na cidade, pois eles estavam estabilizados, ainda começaram a desenvolver o comércio, tinham suas propriedadezinhas. Porém, meu irmão e minha irmã, a vida espiritual do povo, que era o mais importante, estava em ruínas, muito mais importante do que os muros e o templo. E Neemias, ele viu, não é? com os olhos, ele ouviu com os ouvidos e sentiu com o coração. Ele ouviu com os ouvidos, olhou com os olhos e sentiu com o coração de Deus. E a forma que estava não podia ficar. Por isso eu quero te desafiar, meu irmão, minha irmã, a, junto com o Senhor, a trabalhar para um 2021 completamente diferente. E o nome de Deus estava sendo envergonhado, o povo escolhido de Deus estava sendo dissolvido pela terra do reinado dos medo-persas. Então, o primeiro ponto é Neemias vê uma necessidade e se compadece. O segundo ponto está no capítulo 1, verso 4, leremos, e o capítulo 2, verso 4. Diz assim: E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Capítulo 2, verso 4. Disse-me o rei: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Olha só, como eu já disse, Neemias jejuou e buscou orientações de Deus. Neemias, ele sabia que não se tratava de algo simples. Não se tratava de um simples projeto de, talvez, a construção de um muro em volta da sua casa. Neemias, ele sabia que era um projeto audacioso e que ele não tinha condições para isso. Era com reconstrução de um muro, dos muros de toda uma cidade. E certamente os seus inimigos, conhecendo a fama e a história de Israel, né, do povo de Jerusalém, não permitiria tão fácil que isso acontecesse. Primeiro precisaria ter recursos, pessoas, não é? Então ele busca a Deus em oração. E em momentos de dificuldade, meu irmão e minha irmã, e de indecisões, de que rumo devemos tomar, precisamos buscar a Deus em oração. Precisamos buscar orientações do Senhor. E é interessante, meu irmão e minha irmã, que nós vamos ver que Deus dá todos os recursos para ele. Então ele entende que o projeto não é algo simples. Nesses momentos de dificuldade, de indecisões, do que fazer, de como iniciar esse projeto, ele busca a Deus e nós vemos que Deus levanta pessoas, levanta recursos, trabalhou no coração do rei e o rei dá cartas para que ele possa pegar tudo aquilo que ele precisa, madeira para o templo, madeira para as vigas, pessoas, manda um exército para protegê-lo. Ele busca de Deus orientações, ele busca de Deus os recursos. Meu irmão, muitas vezes nós não teremos os recursos. Muitas vezes nós não saberemos nem por onde começar. Eu tenho um projeto no meu coração, você tem um projeto no seu coração, e às vezes você não sabe nem por onde começar. E eu quero te dizer, comece buscando a Deus. Comece buscando de Deus em segredo no seu coração, não comente com ninguém.
Busque a Deus. Senhor, como eu devo fazer? Eu quero iniciar um projeto, eu quero que a minha vida seja diferente, eu quero começar um trabalho para o Senhor, mas eu não sei como. Porque nós sabemos que não é fácil. E Neemias, ele aguarda as oportunidades. Deus, então, não foi de um dia para o outro. Não foi, ele orou, no outro dia aconteceu, no outro dia ele foi e fez. Não, ele aguardou, ele orou, ele ouviu, né? Ele sabia, começou a orar acerca disso. E então ele vê a oportunidade, né? Quando o rei fala, o que me pedes agora? Nossa, ele poderia pedir tanta coisa, mas tantas coisas que não o ajudariam, talvez, um erro estratégico, um erro de programação, algo sem necessidade. Quando Deus proporciona para ele a oportunidade, ele fala, peraí, ele não troca o pé pelas mãos, ele fala, só um minutinho, eu vou orar, e ora ao Senhor, e o Senhor então coloca no seu coração aquilo que ele precisa. E então ele aguarda as oportunidades para agir. Olha só o que diz o capítulo 1, verso 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de que leu, estando eu na cidade de Suzã, que era mês de novembro e dezembro, mais ou menos, capítulo 2, verso 1. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, olha só quanto tempo. Uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca mais antes estivera triste diante dele. Quer dizer, ele orou em novembro e dezembro, aí passou, janeiro, fevereiro, março, abril. Em abril, aproximadamente 4, 5 meses, 6 meses, a oportunidade apareceu, quer dizer, não foi de uma hora para outra. Ele aguardou em torno de 5 a 6 meses para pôr em prática esse projeto. Não foi de um dia para o outro. E muitas vezes também nós queremos, né, ser ansiosos e já fazer de uma hora para outra, e já ora hoje, amanhã já querer resolver. Não, ore ao Senhor, aguarde a resposta de Deus, aguarde as oportunidades para agir. Deus trará as pessoas para perto de você, Deus colocará as condições nas suas mãos. O primeiro ponto nós já falamos aqui, a necessidade, observar a necessidade, se compadecer, desejar. Um segundo buscar a orientação de Deus, buscar os recursos de Deus, buscar Deus aproximar as pessoas, dar as coisas nas mãos, trazer para nós, aguardar a oportunidade certa. E o quinto ponto desta mensagem, um grande projeto, diz assim, capítulo 2, verso 5, diz assim, e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê a tua presença, peço-te que me envias ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. Verso 7. E ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira, para as vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade, para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas me deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Olha só que interessante. Ele viu a necessidade, né? Se compadeceu, entendeu que precisava mudar. Ele busca a orientação de Deus, busca de Deus aquilo que ele deveria fazer, e Deus então coloca em seu coração como ele deve fazer. Então ele, depois de orar, de 5, 6 meses orando, Deus coloca no seu coração o que ele precisava. Ele sabia, ponto 3, ele sabia o que deveria ser feito. Né? Ele tinha um projeto de ação, ele tinha um plano,
Ele tinha uma direção dada por Deus, meu irmão e minha irmã. Ele não tinha qualquer coisa. Ele já amadureceu a ideia. Já estava pronto no seu coração. No seu coração, a ideia, o plano de Deus já estava construído. Né? O verso 5 diz, do capítulo 2, se é do agrado do rei, se o teu servo achar mercê a tua presença, peço-te que me envies. Aí começa a fazer os pedidos. Porque ele já sabia. Deus amadureceu a ideia, trabalhou no coração dele, né? Ele já tinha a porta aberta de Deus. E então ele começa a se projetar. Por isso que eu falo, meu irmão e minha irmã, precisamos nos programar para 2021. Aonde você quer chegar? Qual é o seu objetivo? O que você deseja? Ou você vai ficar 2021 à mercê de novo das circunstâncias, das situações? Aonde você quer chegar? Ore ao Senhor, faça planos. Eu quero te desafiar, meu irmão, minha irmã, a planejar, a se projetar, a se programar, porque nós vivemos, como diz em 2 Coríntios 5, verso 7, vivemos por fé. E não por aquilo que nós vemos, não pelas circunstâncias, não por aquilo que nós estamos conseguindo apalpar e ver. Ele tinha um projeto de ação, um plano em seu coração. Ele tinha uma direção que Deus deu para ele. Se você tem uma direção já no seu coração, meu irmão e minha irmã, comece a trabalhar. Se você já sabe onde você quer chegar, o que você está fazendo para isso? Qual é o curso que você está se matriculando? Qual é a faculdade? Você já está procurando emprego na área que você se formou? Você já tem orado, já tem se movido dentro do seu lar para propagar o Evangelho de forma mais efetiva, propagar melhor o Evangelho na sua família, trabalhar melhor na casa do Senhor, fazer mais? E ele sabia de tudo que precisava para ter êxito nesse projeto. Olha o verso 6. Então o rei, capítulo 2, estando a rainha sentado junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? E aprove o rei enviar-me, e marquei um certo prazo. Olha só, ele falou: olha, rei, eu preciso de tantos dias. Porque ele já tinha tudo, né? Quando Neemias ele foi questionado acerca do que ele iria fazer, ele não ficou em dúvida. Quando o rei perguntou, né? Olha, o que você precisa? Quanto tempo você vai durar isso? Ele teve a convicção e sabia o que ele precisaria usar, o material que ele precisaria usar, o tempo que ele gastaria, as pessoas que ele precisaria. Ele já tinha pensado em todas as possibilidades, em toda a necessidade, tudo o que ele precisaria, né, para falar e para pedir para o rei. Isso é um projeto elaborado. Ele precisava de cartas, né, a todos os governadores além do Eufrates, né, permitir passagens pelo Eufrates para que ele pudesse entrar em Judá. Deus deu, o rei deu para ele guardas para o proteger, cartas de liberação dos materiais para ele pudesse ir na floresta, pudesse pegar o que ele precisasse. Olha o capítulo 2, verso 7. E ainda disse ao rei: se ao rei parece-me bem, dê-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Olha, uma segunda carta, né, ele pede para o rei, para Asaf, como eu já disse, para que ele pudesse pegar madeira, para construir as portas, as vigas, até para alojamento das pessoas que ali estivessem. Deus deu todos os recursos para Neemias, todos os recursos que ele precisou, né, para todo o projeto. E em nome de Jesus, meus irmãos, eu quero desafiar você a olhar para o Senhor, a confiar em Deus, a depender em Deus durante o seu projeto. Enquanto você executa, enquanto você projeta,
Busque em Deus. E muitas vezes nós vemos até a providência de Deus, quando às vezes até a gente dentro do nosso projeto, nós às vezes falhamos ou erramos, ou temos alguns, como que eu posso dizer, intercorrências. Quando o projeto é de Deus, a providência de Deus também vem. Todos os recursos vieram, inclusive a providência de Deus nos nossos projetos. Dando exemplo aqui, ele não, o rei, ele providenciou, não pode ver que foi um pedido do próprio rei, olha, eu vou mandar para vocês pessoas para vos guardar, talvez Neemias não tivesse nem pensado. Veio a proposta do próprio rei, olha, eu vou mandar oficiais do meu exército para você. Então nós vemos até a providência de Deus neste projeto, quando muitas vezes houver algumas intercorrências. Olha o verso 9, diz, então fui aos governadores da além do Eufrates, lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Então, olhe para o futuro, meu irmão, minha irmã. O mundo 1, que é o mundo onde você está, e o mundo 2 é onde você quer chegar. E inicialmente Neemias não comentou isso com ninguém. Ele não comentou nada daquilo que Deus colocou no coração. E aqui está um grande segredo. Não comente nada. Aquilo que Deus colocou ao seu coração, guarde no seu coração, comece a orar, comece a trabalhar. Que em 2021 você possa olhar, no final de 2021, olhar para o mundo 1, que é onde você estava, e ver o mundo 2, que é onde você está. Olha como Deus mudou, como foi abençoado, como foi diferente. E não comente com ninguém os seus planos, os seus projetos. A não ser quando já estiver concluído, ou próximo de concluir. Mas guarde no seu coração. Isso é estratégia. Para que ninguém se levante contra, para que o inimigo não use outras pessoas. Ore ao Senhor e guarde no seu coração. E é interessante, se nós vemos aqui o verso 12 em diante até o verso 16, diz assim, capítulo 2, então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei nada a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Ele então pega tudo, vai até a cidade, chega lá, ele não comenta nada com ninguém. Neemias não fala nada com ninguém. E à noite, durante a noite, ele se levanta. Olha o verso 13. De noite, saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar para onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados onde eu fora nem o que fazia, pois até aqui não haviam declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos pobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Olha só, ele sai, vê tudo o que precisa fazer e não comenta com ninguém. Isso é estratégia. Guarde no seu coração. Apenas trabalhe, não comente nada com ninguém. Pois nem sempre os seus projetos, os planos que Deus colocou no seu coração, meu irmão, minha irmã, serão compreendidos, recebidos com bons olhos pelas pessoas. Nem sempre aquilo que Deus colocou no seu coração, para aqueles que estão perto de você, serão recebidos com bons olhos inicialmente, podendo gerar até problemas no processo de mudança desse mundo 1 para o mundo 2, que é o mundo ideal onde você quer estar, que é os planos que você quer realizar, que é aquilo onde você quer chegar.
E muitas vezes essas pessoas só vão aderir, né, depois que já estiver pronto, que estiver dando certo, mas inicialmente muitas vezes esses projetos, esses planos não serão bem vistos inicialmente. Então você não precisa contar nada para ninguém, isso é estratégia. Isto é sabedoria. O capítulo 2, verso 10 diz assim: disto ficaram sabendo Sambalate, o Eronita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Olha só. Alguns amigos, né? Algumas pessoas que estavam ali não se agradaram. E é interessante que nem sempre os projetos de Deus para o bem do seu próprio povo habitará no coração do povo, do próprio povo de Deus. Nem sempre os projetos de Deus, os planos de Deus, na grande maioria das vezes, vai habitar no coração de todos os homens. Mas, meu irmão, minha irmã, eu quero concluir essa mensagem e nós vamos terminar esta mensagem no próximo domingo. Eu quero encerrar dizendo que quando Deus tem um projeto para realizar, ainda que esse projeto pareça muito maior do que nós, meu irmão, minha irmã, Deus providenciará todos os recursos. Basta apenas eu e você nos dispormos nas mãos do Senhor, desejarmos ser parte deste projeto e confiar no Senhor, pois Deus pode todas as coisas. Isaías 43, 13 diz: ainda que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? Salmos 37, versos 4 e 5 diz: agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e no mais Ele fará. Por isso, meu irmão e minha irmã, que você, em nome de Jesus, no ano de 2021, possa abraçar os projetos de Deus e que esse grande projeto, né, nas mãos de um pequeno homem, possa ser um grande projeto nas mãos do Senhor. E que você possa ser um grande homem de Deus nesse ano que se inicia de 2021. E como eu disse, nós encerraremos essa mensagem no próximo domingo. Que o Senhor possa falar no seu coração, ter falado ao seu coração. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, que esta mensagem de desafio, de ânimo, possa permear o coração dos meus irmãos. E que em nome de Jesus possa ser um ano de grandes conquistas, projetos, de bênçãos. Um ano completamente diferente dos que nós passamos atualmente. Senhor, em nome de Jesus, abençoa o teu povo. Fala ao coração do teu povo. Que as tuas bênçãos sejam sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Diego Fernandes, por essa primeira mensagem que nos fala sobre esse grande projeto de Deus que Ele tem para as nossas vidas e que nós, com humildade, que possamos seguir as diretrizes de Deus para o nosso dia a dia. Que Ele nos capacite a cada dia a fazer com que sigamos os seus passos, sigamos os seus projetos, e Ele com certeza há de nos abençoar. Eu quero agora encerrar o nosso culto, desafiando você a participar novamente no próximo domingo do nosso culto de adoração ao nosso Deus. Estamos no mês de janeiro, um mês diferente na nossa igreja. Teremos apenas os cultos dominicais através das redes sociais. Vamos orar e manifestar a bênção de Deus para as nossas vidas. Ó Pai, muito obrigado por esse culto. Obrigado porque cantamos, adoramos, exaltamos o Teu nome e fomos edificados e desafiados pela Tua palavra.
Agora, ó Pai, eu quero pedir a tua bênção sobre a vida de cada um de nós e de cada uma das nossas famílias aqui representadas. Que a tua graça, a tua paz, o teu poder, a tua manifestação esteja sobre cada um de nós que estamos participando desse culto. E agora, que o amor do Deus Pai, a graça e a paz de Jesus, que o consolo, a presença e o poder do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado em toda a terra. Amém, aleluia, amém. Louvado seja Deus, porque estamos iniciando esse ano na sua presença. Que Deus abençoe você, a sua família, e vamos continuar servindo a esse maravilhoso Deus. Tenham todos uma boa semana na presença do Senhor.